Olá, meu nome é Tamires. Eu faço resenhas de alguns livros, eu conto um pouco sobre a minha vida. Eu sou uma estudante de história e hoje eu vim contar para vocês sobre o que eu achei do dorama Chocolate. Ele é o meu dorama preferido, não é o Posando no Amor, eu sempre sou do contra. Meus livros de época preferida não é Orgulho e Preconceito, meu dorama preferido não é o Pousando no Amor e nem esta é minha primeira, porque esta é a minha primeira vida, né? Que é um outro dorama que fez muito sucesso e eu também já assisti. Como sou do contra, o meu dorama preferido é Chocolate, né? É um dorama que tem na Netflix. Eu assisti em 2020, já faz 2 anos, mas eu já assisti ele novamente. Em 2020 foi minha primeira vez, que foi o ano que, acho que se eu não me engano, foi o ano que foi lançado. Depois disso eu já assisti umas 3 vezes. E como todo dorama, ele me tira do sério em alguns quesitos, tá? Eu costumo dizer que até as dorameiras, elas têm limite, elas têm paciência, elas têm uma... Até as dorameiras perdem a paciência e os doramas, eles nos faz perder um pouco de paciência, porque eles são muito arrastados e as cenas dos beijos demoram muito para acontecer quando acontece, tá? E esse dorama, em particular, é o que eu amo, mas ele tem algumas coisinhas ali que me tira do sério, que faz eu perder sim a minha paciência, mesmo eu amando e mesmo sendo o meu preferido, eu vou dizer para vocês no que for, tá? Eu não sei o nome, eu não sei pronunciar o nome deles, não adianta porque eu não vou conseguir. Então, ele é um médico e ela é uma chefe de cozinha. Então, eu vou chamar os personagens principal como doutor e chefe de cozinha. É, então, a história é muito bonita. Se passa na Grécia, algumas partes da cena se passa na Grécia, o que deixa o dorama mais romântico, mais bonitinho e mais. E então, e os outras passagens é lá na Coreia mesmo, tá? Só algumas cenas que na Grécia. Então, ele é um doutor e ela é uma chefe de cozinha. Eles se encontram numa cidade pacata, numa cidade do interior. E então, quando criança, e eles se apaixonam um pelo outro. O tempo passa, ele vai para Seul, ela vai para outro lugar e eles perdem contato um do outro, né? E aí ela sofre um acidente no shopping e é o mesmo acidente que a mãe dele sofre, só que a mãe dele não resiste ao acidente e a mãe dele morre no local, no mesmo pertinho ali dela, sem uma saber da outra. E aí ela cresce com esse trauma de uma mulher ter morrido perto dela, do prédio ter desabado. Então ela precisa de ficar fazendo acompanhamentos no hospital, que é o mesmo hospital em que ele é médico. Então, depois de uns 28, eu não sei precisamente a época, mas pela idade dos dois foi mais ou menos isso, uns 28 anos mais ou menos, se eu não me engano, de 26, 28 anos, os dois se encontraram, só que ele não reconheceu ela. Ela estava ali fazendo mais um exame cotidiano, né, por conta desse acidente que aconteceu. Esse acidente aconteceu quando ela ainda era nova, ela tinha por volta de 12, 13 anos, então ele perdeu a mãe exatamente também com 12, 13 anos. E aí ela ainda carrega esses traumas do passado e ainda com aquela saudade daquele amigo da infância, que é ele, com quem ela tinha contato naquela cidade do interior pacata. E então, depois de 26, 28 anos, os dois se encontram. Ele não reconhece ela, mas ela reconhece ele de cara, como eu falei. E aí ela volta a se apaixonar por ele novamente. E só que ele tem que ir para um país de guerra para poder, porque ele tem um concorrente que é um primo e eles disputam junto um hospital. Então, o tio, né? O tio, a tia são todos muito ruins com ele, até porque ele não tem mãe, ele não tem pai, e a avó é a única pessoa ali com quem ele sente um carinho, um afeto, e quem pode proteger ele. Só que ela é bem ruinzinha também, a avó é bem fria. E então o tio dele arma para que ele vá num país de guerra para, né, para ser médico lá, para que ele possa se livrar do sobrinho. Então ele vai para esse lugar, ele fica por um tempo, depois ele volta. Nesse tempo que ele ficou lá,
a nossa chefe de cozinha acaba se envolvendo com o melhor amigo dele sem saber. E ela só descobre isso. E os dois começam a namorar, e ela só descobre isso quando esse amigo do doutor apresenta ela para o doutor. E ali ela fica toda constrangida, ele ainda não reconhece ela, e ela fica ali toda constrangida, já sabendo que aquilo não vai dar certo. E depois de um tempo de relacionamento com esse cara, ela resolve largar dele e ir embora para a Grécia. Ela estava se sentindo. Ela não conseguia imaginar como seria um namoro, viver um namoro onde o melhor amigo do namorado dela era a primeira paixão dela. Então, ela vai embora para a Grécia para fugir desse amor novamente. E lá, e quando ela estava indo para a Grécia, né, e ir para pegar o ônibus, né, para depois pegar o avião, o nosso doutor vai atrás dela porque o amigo dele conta para ele que ela abandonou ele. E ele, como melhor amigo, o nosso doutor, como melhor amigo, resolve ir atrás da nossa chefe para convencer ela a não largar do amigo dele. E ela diz que não, que ela é apaixonada por outra pessoa e não fala quem é e vai embora. E aí, nós temos aí o desenrolar disso, porque o amigo dele agora está com câncer terminal. Isso é um tema sensível do dorama, tá? A maior parte do dorama vai se passar num hospital onde as pessoas ficam lá para receber tratamento palitativo, que é quando eles estão lá só esperando mesmo a morte, então eles ficam recebendo medicamento e tudo mais, né? E aí, esse amigo dele vai para esse hospital, né, para receber tratamento, até, né, ele morrer. O pai dele, desse amigo, é o dono, é o gerente desse hospital, na verdade. E o nosso doutor é um dos donos desse hospital. E aí, esse amigo dele fala: Olha, meu último pedido é comer uma comida. Aí ele fala, né, a comida que é da ex-namorada dele, que é a chefe de cozinha. E esse doutor, desesperado para ajudar o melhor amigo, ele vai até a Grécia atrás dela, implorar para que ela faça essa comida para realizar o último desejo dele, né, do amigo dele. E aí ela não sabe que é por esse motivo, porque ele está morrendo, então ela manda ele largar ela em paz, ela pede para ele ir embora, porque afinal ela foi para lá para fugir dele. E aí ela pede para ele ir embora, fala que já faz muitos anos que ela largou do amigo dele, pro amigo dele seguir a vida. E aí que ele conta, ele fala, não, ele fica muito bravo, né? E ele fala, ele tá morrendo, ele tá lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ela resolve ir embora para a Coreia para fazer essa comida para ele. E então ela faz a comida. Depois de alguns dias, esse amigo morre, mas ele morre satisfeito, né? Ele conseguiu comer a comida dela. E no cemitério não, minto, porque o nosso doutor não conseguiu ir no cemitério do amigo, porque ele ficou muito mal. Então ele foi por um lugar numa pesca e ficou ali chorando as mágoas. E ela aparece lá, porque ela quer ir embora, ela quer voltar para a Grécia. E ela acaba contando para ele, mas ela quer deixar claro para ele que ela conseguiu realizar o desejo do amigo dele. Porque afinal foi ela que fez a comida e foi ela que mandou alguém entregar para a namorada do ex-namorado dela, porque ele já tinha um outro relacionamento. Então ela conseguiu ali realizar o desejo dele. E ela queria dizer para o doutor isso, ela queria dizer, olha, não precisa ficar preocupado não, ele conseguiu realizar o último desejo dele. E ali ela conta para ele, fica à noite, chove, e ela pega a mala para ir embora, e ele, né, como ele viu que estava muito perigoso ali à noite na chuva, ele falou, não, vem que eu te ofereço uma carona. Sempre muito estressado, nervosinho, ele não gostava dela, porque ela tinha abandonado o amigo dele, e ele estava ali numa situação que ele tinha acabado de perder um amigo. E aí ele coloca ela dentro do carro para levar ela até um local onde ela pudesse pegar um ônibus. Só que ele estava muito cansado, ele era um médico que ele trabalhava muito, porque ele tinha uma rivalidade com o primo dele, como eu falei, então eles disputavam muito ali o hospital, então ele trabalhava demais. E aí
ele estava muito cansado e ele dorme no volante, ele sofre um acidente e ele tem que operar ela assim, de última hora, ele tem que fazer uma cirurgia nela, porque ela se machuca ali, só que ele também se machucou. Então, ele fazendo aquela cirurgia nela, ele ia deixar o machucado dele para depois e ele correria o risco de acontecer alguma coisa ali com a mão dele, né? E foi o que aconteceu. Ele não tinha ninguém para fazer uma cirurgia nela, então ele chegou num hospital que também era deles ali, só que aquele hospital ele era mais simples, ele era mais humilde, era menor, então aquele hospital ali não tinha um cirurgião e ele mesmo foi lá e começou a fazer o tratamento, a cirurgia dela, correndo o risco de acontecer alguma coisa. E de fato aconteceu, porque depois ele chegou no primo dele, que também era cirurgião, e falou: faz aí a cirurgia em mim. E o primo dele fez a cirurgia nele, na mão dele, e ele ficou com algumas sequelas. A mão dele começava a tremer, então ele não podia mais ser um cirurgião, que foi a pior decepção para ele, porque um cirurgião não poder operar, não poder fazer uma cirurgia, né? Como que ele vai fazer então? Então, a avó dele, toda irritada em descobrir que ele não podia mais ser um cirurgião, ela, com toda a raiva do mundo, manda ele para esse hospital paritativo para que ele fique lá, já que ele, na versão dela, ele não está prestando para mais nada, que ele fique lá com os doentes, né, que estão em estado terminal. E aí ele, contra a vontade dele, ele vai, ele fica todo irritado, né, que ele não vai poder mais ficar no maior hospital, sendo um cirurgião. Ele aceita ir para esse hospital. E a nossa chefe de cozinha desiste de ir para a Grécia, tá? Ela tem um irmão, gente, ela tem um irmão estilo Agostinho, um irmão irritante, um irmão que vive às custas dela e paga e quer ostentar com o dinheiro dela, que ela nem tem, coitada, porque ela é uma assalariada. E aí ela tem um irmão estilo Agostinho e esse irmão persegue ela. Então o irmão dela estava na Grécia, o irmão dela voltou com ela da Coreia. E aí ela vê que ela desiste de ir para a Grécia, ela desiste de voltar. E ela, como ela tinha tido um contato com algumas cozinheiras do restaurante do hospital, é, que que o cara, o ex-namorado dela tava, né? Porque ela foi lá entregar a comida para ele. Então ela acabou pegando algumas amizades com as cozinheiras. Ela passa então a trabalhar ali, porque ela fica com pena, né, do local, porque o local paga mal as cozinheiras, então as cozinheiras malemar ficam, elas já pedem conta. E a chefe de cozinha desse restaurante do hospital, ela tá passando por um processo de Alzheimer. Então ela tá esquecendo, né, das pessoas. E aí ela se solidariza com isso. Então ela passa a querer ajudar essa chefe de cozinha lá do restaurante do hospital paliativo. E ela passa a trabalhar lá, porque ela tem que sustentar o irmão dela e porque ela quer ajudar essa senhora que está sofrendo, né, ali com a doença. E aí, nós temos os dois trabalhando agora no mesmo local. Lembrando que ele não gosta dela, porque ele acha que ela traía o amigo dele, porque ela falou pra ele que ela era apaixonada por outro homem. E, e ela é super assim, super tímida. Então você vai ver a coisa acontecendo, ele se apaixonando, mas de uma forma tão discreta, tão branda. E aí, quando ele descobre que ela tá trabalhando ali, ele fica super irritado com a situação, porque afinal de contas ele não gosta dela. Ele tinha acabado de perder um amigo e ele tinha acabado de perder ali a profissão, né? Não ser mais cirurgião, não saber se o braço dele ia voltar, a mão dele ia voltar a funcionar direito, a parar de tremer. Então ela pega ele numa fase ali bem fundo do poço mesmo. E ele já fica logo de cara irritado em saber que ela não tinha ido para a Grécia. Ali, os dois começam a se envolver com os pacientes, tá? Ele é um tema bem sensível. Confesso que em alguns momentos ali eu quis pular. Teve momentos ali que eu chorei, vários momentos ali eu chorei. E é um assunto delicado para quem já passou por isso, para quem já teve parentes próximos com fase terminal. Confesso que a série
ela deixa esse tema bem aberto, assim, você vê muito, assim, você vê as pessoas morrendo mesmo, tipo, umas 4 pessoas morrem no decorrer da série, e morre assim, depois que você conhece a vida da pessoa, ela vai e ela já tá ali pra morrer, e você fica muito sensível, né? Se você é como eu, você vai acabar chorando, principalmente quando é as crianças, né? Então é um tema sensível. E o doutor e a nossa chefe de cozinha, eles vão conhecendo a história das pessoas que estão ali, eles vão se envolvendo com a história deles. Tem um momento que tem uma criança que está em fase terminal, que no aniversário dela, provavelmente o último aniversário dela, ela queria ele queria que a mãe passasse com ele, mas a mãe vive com um cara alcoólatra que bate nela em outra cidade. E esse menino vai atrás da mãe. A nossa chefe de cozinha, que tem um coração de manteiga, vai atrás dele. E o nosso doutor aqui vai atrás dele. Então, eles se encontram tudo nessa cidade. E aí eles fazem um aniversário para ele, que provavelmente vai ser o último aniversário dele, todo mundo ali reunido, e ali a gente já começa a ver o nosso doutor cedendo mais e parando de ser grosseirão com ela, sabe? Ele vai entendendo o significado da vida, que nem tudo é glamour, nem tudo é ostentação, nem tudo é status, que a vida também pode ser simples, né? E que a gente pode dar valor a pequenos momentos. Ele vai entendendo isso, porque ela já entende isso, sabe? Ela já tem isso com ela, e ele que vai amolecendo o coração ali. E aí, em alguns momentos, ele chama ela para almoçar com ele, mas ele chama ela porque ele vê que ela se entrega demais para as pessoas lá. Ela não é só uma cozinheira, ela faz os desejos, os últimos desejos de todo mundo ali. Ele vê que ela está sofrendo muito com a situação dos pacientes, então ele resolve chamar ela para almoçar com ele, para que ela possa, né, se aliviar. Em algum momento ele até fala para ela: olha, vai embora para a Grécia, volta para lá, aqui não é teu lugar, você se entrega demais, você está muito emotiva com a situação aqui. Ele até fala isso para ela. E aí, gente, lembra do primo dele que, que concorria com ele? O primo entra numa crise existencial. Ele entra numa crise, num pânico de eu não quero mais ser cirurgião, eu não quero mais isso para minha vida, eu vou vender minhas obras na praia, mentira. Ele queria fazer vasos de barros, assim, essas coisas de barro, em um lugar lá que era dele, e de uma primeira paixãozinha dele, que ele teve é, na época de estudante. Então ele resolve ficar nesse lugar, fazendo essas coisas lá de barro e esquecer o hospital de cirurgia. O que deixa a mãe, o pai, a avó, todo mundo muito irritado. Só que nós temos esse momento dele, desse primo, em que ele quer se aproximar do nosso doutor e ele quer fazer as pazes, ele quer deixar a rivalidade de lado. E aí entra uma outra história, porque vocês vão perceber que esse dorama ele não é só romance, tá? Ele não é igual Posando no Amor, que o foco ali é o romance. Ele não é igual Porque Essa é a Minha Primeira Vida, que foca no romance. Ele é um dorama, gente, sensível. Ele é um dorama, talvez foi por isso que ele não fez sucesso. As dorameiras normalmente são românticas, né? Ele é um dorama que ele assim, ele fala de vários temas. Ele fala sobre pessoas que estão ali na fase terminal. Ele fala sobre relacionamentos frustrados entre disputa familiar. Ele fala sobre mãe que abandona a filha, né? Que foi o caso da nossa chefe de cozinha. A mãe dela abandonou ela na infância. E depois abandonou o irmão dela, então os dois sozinhos. Então são vários temas envolvidos em um único dorama, tá? São temas muito sensíveis de ser tratado. Já vou logo avisando, tá? Não é só romance. O nosso romance é ali um pano de fundo, sabe? Mas mesmo assim é muito romântico, assim. Não deixa de ser muito romântico por causa disso. Eu amo o casal principal, independente disso tudo. Enfim, esse primo entra numa crise existencial e começa a chamar o nosso doutor para jantar, para beber, para jogar, porque ele entende que eles estavam numa disputa eterna e que ele queria rever isso, sabe? Só que o nosso doutor, ele começa ali, nesse momento, o nosso doutor está se apaixonando pela nossa chefe de cozinha. E então, ele ainda não sabe que ela é o seu primeiro amor.
que ela é o seu amor do passado. E ele tá ali se envolvendo, se apaixonando, só que ele tá lutando contra esse sentimento, porque o amigo dele era apaixonado por ela. Ela era o amor da vida do amigo dele. Então ele reluta contra esse sentimento, porque o amigo dele não tá mais ali entre eles. E aí a gente vê ele relutando, tem algumas cenas que ele fala, eu quero me afastar, mas eu não consigo. E a gente vê ele se apaixonando, assim. E ela já é toda apaixonada por ele, toda manteiga derretida, mas como eu disse, ela é tímida. É uma parte que me irrita bastante na série, é essa. Então ela é bem mosca morta mesmo, sabe? Bem estilo mocinha, tudo certinho. E isso irrita um pouco no decorrer do dorama. Vocês vão ver que esse dorama, ou vocês amam ou vocês odeiam, né? E aí, o irmão dele, o primo dele, desculpa, o primo dele, bate num cara ali. E aí, como punição, ele tem que trabalhar nesse hospital paliativo, trabalhando na área da cozinha. O primo dele, a quem ele já disputava antes a clínica, agora tá ali no hospital paliativo, cumprindo uma multa, né, uma pena por ter batido num cara. E aí ele tem que trabalhar ali na área da cozinha, o que deixa a mãe dele muito irritada. E ali ele começa, o primo dele começa a se apaixonar pela nossa cozinheira, porque ali ele tem um contato mais próximo com ela e ele começa a se apaixonar por ela, tá? Aí mais um motivo para os dois brigarem, né? Para os primos disputarem e brigarem. Tem uma cena, gente, eu amo essa cena. Tem uma cena que o primo dele dá carona para nossa chefe de cozinha e o nosso doutor já tá apaixonado por ela. Então, ele fica super irritado, sabe? Ele não consegue se conter ali com ela recebendo a carona do primo dele. Então ele começa a buzinar, ele vai com o carro atrás e ele começa a buzinar, sabe? Morrendo de ciúme, é a crise de ciúme que ele tem. O primo até brinca, porque o primo já entende que ele tá com ciúme ali, mas ela ainda não entendeu. E no dia seguinte ele trata ela super mal, o nosso doutor, porque ele viu ela recebendo a carona do primo dele e ali ela percebe que ele sentiu um pouquinho de ciúme e ela deixa claro que ela não queria pegar carona, que ela só pegou porque estava chovendo e etc. E a gente vê toda essa cena aí melancólica. E o tempo vai passando e ele descobre que um amigo dele lá daquela cidade pacata morreu. E aí ele tem que ir para esse lugar, né, naquela cidade onde ele conheceu o primeiro amor, que é a nossa chefe de cozinha. Ele tem que ir para lá, para ir no velório desse cara que ele considerava um tio, um amigo, né, que ele era mais velho, um amigo dele. E ele vai, só que ele já tinha bebido um pouco, porque esse dia, gente, ele estava tentando chavecar a nossa chefe de cozinha. Nesse dia. Então ele já estava apaixonado por ela. E aí ela fala: não, você não vai dirigir, eu te levo, porque é muito longe e tal. E os dois vão até esse local. E chega nesse local, gente, um paralelo aqui é que antes disso tudo acontecer, ela briga com o irmão de um doente, né? Com o irmão de um mocinho que estava em fase terminal. Porque ela viu que esse cara, que esse irmão, estava querendo só o dinheiro desse mocinho e estava enganando ele. Estava enganando o moço que estava em fase terminal. Ela compra a briga dele. Só que esse moleque, ele é bem briguento, então ele bate a cabeça dela num armário de alumínio e ela perde, ela tem um machucado aqui na cabeça e ela não sente mais cheiro. Ela, que é uma chefe de cozinha, não vai conseguir mais sentir cheiro, tá? É um paralelo, eu esqueci de falar isso. E aí tem até uma cena em que o menino volta a querer agredir ela, só que dessa vez o nosso doutor viu a cena. Então ele entra na frente para defender ela. Que cena linda. Ela não chegou a ver, porque ela foi na frente. Ela olhou para a cara dele, ignorou ele, saiu na frente. Ele ia para agredir ela e o nosso doutor entra na frente para defender ela. E o irmão dela conta pro doutor, escondido, porque ela não queria que o irmão dela contasse para ninguém, que ela não sente mais cheiro, tá? É um paralelo, porque vocês vão entender lá na frente. Então ele já sabe que ela não tá sentindo mais cheiro. E aí ela vai com ele até essa cidade pacata para dirigir para ele. E aí ela acaba pegando no sono numa praça enquanto ele tá lá visitando, ele tá lá no velório desse amigo dele.
E depois ele fala para ela: não vai embora, deixa que eu te levo, vamos para casa onde era desse meu amigo. Lá eu faço uma janta pra gente, a gente dorme, no dia seguinte a gente vai. E aí ela aceita e ele faz uma comida para ela e ele conta para ela. Ele falou: olha, eu prefiro te fazer uma comida para você do que te levar num restaurante, porque eu fiquei sabendo que você não está sentindo cheiro. Depois eu quero ver seus exames, né? Porque ele é médico e tudo mais. E aí, gente, na hora que ele faz a comida para ela ela fala frases, as frases que ela falava quando eles eram crianças. E ali ele se toca. Aí ele fala: "Você já esteve nessa cidade?" Ela fala: "Sim". Aí ele fala para ela: "Você lembra de mim?" Aí ela fala: "Lembro". Ali ele já fala: "Você é a fulana", tal, e os dois começam a conversar sobre o passado. E ele fala para ela que ele sentiu saudade dela e tudo mais. E ali ele resolve confessar de vez o amor dele, porque afinal de contas, né, ela foi o primeiro amor e não o primeiro amor do amigo dele, porque ele encontrou ela primeiro que o amigo, então ele resolve se entregar para ela. Esse momento, eu confesso que eu fico bem irritada, porque esse momento era para ser um momento romântico dos dois. Era para ser um momento onde eles estavam longe de um hospital, onde eles ficavam bem assim triste. Era um momento onde podia ser muito romântico. E não é tanto. Eu vou explicar por quê, que é a parte que eu me estressei do dorama. Eles vão para essa cidade, eles ficam junto nessa casa e não rola nada. Gente, não rola nem beijo, nem beijo, nem beijo rola nessa casa que eles ficam. Não acontece nada. E aí o irmão dela até zoa, porque o irmão dela liga pra ela, o irmão dela é bem interesseiro, então o irmão dela quer que ela fique com o doutor, e o irmão dela até tira sarro, porque ele fala: gente, vocês são, é padre e freira, não rola beijo, não rola nada. E ainda, o primo dele, com aquela crise existencial, vai atrás dele para conversar com ele. E o primo dele ainda é apaixonado também pela nossa chefe de cozinha. Então, o primo dele também se envolve nesse rolo, também vai para essa viagem. Aí nós temos a sobrinha desse amigo que morreu, que também fica ali no meio dos dois. Aí nós temos esse nosso doutor cansado, ele estava muito estressado, você via que era uma carga não só física, mas emocional. Então ele dorme no meio ali desses 2 dias, eles ficam uns 2 dias lá. Então é o primo dele, é essa sobrinha do cara que morreu. É ele dormindo muito, porque ele estava exausto emocionalmente e fisicamente ali. E tudo isso ali naquele momento em que, em meio a tudo isso, ele confessa o amor dele para ela. É um momento em que os dois estão ali sozinhos. Então, é 2 dias ali onde eles passam sozinhos mesmo, acordados bem pouco. E aí ele confessa o amor dela, ele fala que ele ama ela e que tá nas mãos dela o que ela decidir, ele, ele aceita, né? E ela não dá a resposta para ele. Os dois voltam de viagem e o primo dele também volta de viagem, né? Porque o primo dele tava lá infernizando a vida deles lá. E aí ele tá ali completamente apaixonado por ela e ela não dá a resposta para ele, né? Nós estamos encaminhando para o fim, que é a parte que também me deixa bem irritada, gente. Eu não sei se eu amo ou se eu odeio esse dorama. Contando agora ele para vocês, eu já tô em dúvida novamente. Mentira, gente. E aí, tem uma parte que eu odeio também, porque ela fica ali fazendo aquele. Ai, eu não sei. Eu estou pensando mil coisas na minha cabeça. E ali, e ele já tá todo derretido por ela. E ele chama ela de minha namorada. E ele faz uma festa de aniversário para ele, onde ele só chama ela. E ali também não rola quase nada. E por fim, a gente tem uma mulher apaixonada, que sempre foi apaixonada por ele, que sempre soube que era ele o primeiro amor dela, mas que ele a tratava muito mal. E quando finalmente ele se apaixona por ela, quando finalmente ele se entrega a esse amor, ele aceita ela fica ali fazendo uma de, ai, não sei, eu preciso pensar. Gente, isso me irritou bastante. Por fim, ela resolve encontrar a mãe dela, que abandonou ela quando criança. Só que ela tem uns traumas da mãe dela, né? Então ele resolve ir sem ela saber. E aí ele vai atrás dela, sem ela saber, e fica ali escondido, porque ele sabia que a mãe dela ia decepcionar ela.
E ali a mãe dela decepciona ela, porque a mãe dela quer se encontrar com ela só pra pedir dinheiro emprestado, só pra falar asneira. E ali ele dá o abraço dele, que ele tava escondido, né? Ele fala: "Eu tô aqui, eu vou te proteger e tal, tal, tal". E aí, quando ela finalmente aceita ser a namorada dele, é, ela tem também ali uma crise existencial por conta da mãe dela. E aí ela resolve ir embora para Grécia e ela diz para ele assim, ó, gente, ela vira para ele e fala assim: "Olha, eu vou embora, eu vou refletir sobre minha vida. E aí não me procure, não vai atrás de mim, e no meu tempo eu volto para você". Ele fica perdido, ele fica doido da vida, ele fica. Gente, nesse paralelo, ele não volta, a mão dele não volta a funcionar, então ele abre mão do hospital. Ele decide ficar só com o hospital paliativo, cuidando ali. Ele resolve que é aquilo ali que ele quer pra vida dele, tá? E ela também. Mas ela continua sendo chefe de cozinha mesmo, não sentindo o cheiro, mas o cheiro, ela não volta a sentir o cheiro novamente, tá? Ela vai continuar com esse problema no dorama. E então ele resolve ir atrás dela depois de alguns meses, porque ele fala, né, que ele não se aguenta, ele não consegue mais ficar longe dela. O dorama não conta o tempo que se passa, mas ali a gente vê que não se passou muito tempo, que foi por volta ali, pelo que a gente vê ali, não aconteceu, não foi nem um ano de diferença. E aí ele não consegue ficar longe dela, e ele tenta ficar longe dela, ele tenta dar esse tempo que ela pede, mas ele não consegue. Depois de alguns meses, provavelmente foi meses, ele foi atrás dela na Grécia. E aí tem aquele momento, né, dele de bicicleta, atrás dela, indo para todos os lugares, procurando ela nos restaurantes, enfim, ele acha ela numa paisagem linda e maravilhosa e bem romântica. Ele fala para ela ali que ele não consegue mais ficar sem ela. Os dois se beijam e o dorama dá a entender de que os dois vão ficar juntos ali e que ela aceita voltar ali para ele. Agora eu vou dizer uma coisa, porque minha paciência ela tem limite. E gente, eu vou falar uma coisa, eu fiquei tão de cara, porque é um dorama é que você fala, gente, eu amo esse dorama, e daqui a pouco você fala, eu odeio esse dorama, sabe? Eu nunca tive esse tipo de sentimento nenhum por filme, série nenhuma, só por esse dorama mesmo. Porque ele é apaixonante, mas ele tem umas cenas que você fica, por quê? Você não consegue entender, sabe? É que nem a cena que ele foi atrás dela, que os dois foi lá no velório, por que que tinha que ir o primo? Por que que tinha que ter tanta coisa envolvida? Por que que os dois não podiam ter se beijado, ter, né, se entregado um pro outro, né? Por que que os dois ficou tão fechado ali e tal? Outra parte que me irrita é porque ela passa, e eu vi até um único dorama, única resenha sobre esse dorama, a moça também falou isso. Ela passa o dorama inteiro apaixonada por ele. Ela passa a vida inteira apaixonada por ele. Ela sabe quem é ele. Ela fica a vida inteira dizendo que amava ele. Ela fugiu, foi se esconder na Grécia por causa dele. E quando finalmente o cara resolve se entregar para ela, porque ele se sentia muito culpado de se apaixonar por ela, pelo fato de que o amigo dele gostava dela, quando ele finalmente ele resolve ter alguma cena que ele até fala, eu sinto muito pro amigo dele que morreu, ele fala em pensamento, eu sinto muito, mas eu vou me entregar a esse amor. Ou seja, para ele era uma luta. Ele para ele era uma luta ele se envolver nesse relacionamento. Quando ele finalmente aceita, quando ele finalmente resolve se entregar para ele, ele fica todo bobo, apaixonado. Ela que a vida inteira foi apaixonada por ele, fala que precisa ir embora, que ela precisa seguir a vida dela, que ela precisa ter um tempo para ela, que ela precisa pensar, esfriar a cabeça e deixa aí o nosso mocinho, o nosso doutor aí na mão, sabe? E você fica tipo, como assim, gente? Depois de tanto tempo é que ela conseguiu, e aí ela vai embora pra Grécia e deixa ele aí, e depois ele tem que ficar correndo atrás dela. E ali os dois resolvem se encontrar. E quando os dois se encontram ali no final, nem é aquela coisa de tipo, uau, meu Deus, o amor. É uma cena linda, é uma cena linda. Ele corre para ela, ele corre para ela, mas não tem aquele beijo caloroso, aquela coisa que a gente gosta, sabe? Então é um drama bem frio, nesse aspecto do romance, mas que você se apaixona, porque você acha que eles deveriam ter um filme só para eles, sabe? Você fica com essa sensação, tipo assim, gente, poderia fazer um filme só deles? Poderia. Poderia fazer um dorama só deles? Poderia. O que atrapalhou foi tantos problemas e traumas em volta, que é a nossa realidade, né? O dorama ele foi bem realista.
Ele mostrou que entre um romance e outro, a gente tem ali uma doença, tem ali, né, casos familiares, disputa entre heranças, e foi isso que o dorama quis mostrar. O dorama quis mostrar vários ângulos, né, das nossas vidas, que nem sempre é flores, e deixou aí o nosso casal principal como pano de o romance deles como pano de fundo. E a gente ficou aí com uma sensação de que esse romance ele podia ser mais explorado. Ele podia ter um filme só para ele, gente, porque era um romance que tinha tudo para ser lindo, tudo para ser maravilhoso. Mas eu fiquei com essa sensação de que o dorama ele não conseguiu mostrar de fato esse casal como nós românticas queríamos, tá? Então eu fiquei aí chateada com essas cenas. Achei que tinha que ter mais fogo nessas cenas, pelo menos no beijo, né, gente? Pelo menos no beijo. E foi bem morno o relacionamento deles, bem brando, assim, porque realmente esse dorama é um dorama sensível que quis abordar outros temas e temas bem sensíveis, tá? Mas se você me perguntar se aí eu assisto, gente, assiste. Assiste, desde que você não tenha nenhum parente passando por esse processo de paliativo, assista, porque é um dorama que compensa e eu gostei. Eu assisti de novo 3 vezes, né, gente? Mesmo amando e odiando, eu assisti de novo 3 vezes. Eu amo esses dois personagens. Como eu disse, eu achei ela bem fria. Então eu assisti alguns doramas com ela. Inclusive, ela já fez par romântico com o personagem principal do Pousando no Amor, tá, gente? Ela já fez muitos doramas. Ele faz um dos doramas mais ação. Ela não, ela faz uns doramas mais românticos também. E aí eu quis assistir ela em outros personagens para ver se ela que é uma má atriz ou se de fato ela tinha que interpretar uma mulher muito fria, muito lerda, muito calma. E sim, eu não acho ela uma boa atriz mesmo. Eu vi uns outros doramas dela e eu não considero ela muito boa atriz. Mas, de fato, ela é melhor atriz do que eu pensei ser no dorama. Então, de fato, ela tinha que interpretar mesmo aquele personagem mais calmo, mais brando, mais sensível, mais sofrida, né? Ela tinha que interpretar esse personagem mesmo, mas eu também não achei ela tão perfeita assim como atriz, não. Eu assisti outros doramas dela. Ele sim, ele interpretou muito bem o papel dele. Ele, né, tudo que ele vivenciou ali com ela foi porque foi pelas consequências mesmo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deve ter ficado um pouco mais longo, porque o dorama ele retrata vários temas muito sensíveis. E eu ia esquecendo e ia colocando depois. Mas esse dorama chama Chocolate, ele tá na Netflix, se eu não me engano, ele foi pra Netflix em 2020, quando estreou, né? E eu assisti de novo, e hoje eu ainda assisto ele novamente, só que eu pulo algumas cenas, então eu vou para as cenas que eu mais gosto, que eu amo, né, particularmente. Então é isso, pessoal. Eu não me arrependo de ter assistido, já assisti várias vezes e recomendo se você não tem nenhum parente em estado paliativo, eu recomendo sim você assistir esse dorama. Gente, eu estava editando esse vídeo e eu vi que eu critiquei demais essa parte em que o dorama ele aborda outros temas mais sensíveis. Mas entendam o meu lado. Eu assisti esse dorama na expectativa de que era um romance, 100% romance, tá? Foi um dos meus primeiros doramas. Na verdade, foi meu primeiro dorama. Então eu tava na expectativa. A capa é um casal. A música, a trilha sonora, tudo, as imagens, tudo é muito linda, sabe? Parece que teve bastante investimento esse dorama. Então, por isso que quando eu vi as coisas acontecendo, eu sou muito sensível, eu sou muito dramática. Quando eu vi como que abordava temas sensíveis, como me fazia chorar, eu fiquei um pouco decepcionada por conta disso, porque o meu foco ali era assistir um dorama, um romance, tá? Mas assuntos importantes de ser abordado, tá? Era assuntos assim que de fato é legal a Coreia mostrar um outro lado, né? Porque a gente imagina que lá é só flores. Então, assim, retrata a realidade de todo mundo, que todo mundo vive problemas.
E se eu não estivesse tão focada em romance como eu estava na época, eu veria com outros olhos, tá? Porque de fato tem romance, de fato o nosso casal principal é apaixonante, mas o foco era os outros temas familiares e doenças, né? Então, só por causa disso que eu falei tanto que eu me decepcionei, tal, tal, tal. Mas o dorama em si é maravilhoso. E se o meu foco ali não era só o romance, é claro que eu falaria bem melhor do dorama, porque foi uma expectativa versus realidade mesmo. Eu achei mesmo que era só romance, depois foi desenrolando. Porém, eu assistiria novamente, várias vezes eu assisto, né? Novamente, eu repito algumas cenas. Então é isso, eu amo esse dorama, tá? Eu só fiquei decepcionada porque eu esperava que fosse só romance, tá?